dele, da carreira dele, mas para o pessoal já ir te conhecendo, né, Robson? Eu estava comentando que a gente fez uma live com a Rebeca, já tem até um tempo, eu acho, já mais de um mês, talvez. E a gente falava sobre a necessidade de falar um pouco mais sobre o vôlei de praia, né? Interagir, falar sobre o assunto, colocar o esporte na mídia. E agora a gente então está falando com você que é treinador das seleções de base masculina de vôlei. É importante, né, Robson? Às vezes falta um pouquinho dessa divulgação, de conversar mais, falar sobre o vôlei de praia no Brasil, né? Com certeza, eu acho que todos os esportes buscam por espaço. E o vôlei de praia sempre é carente, muitas vezes, dessas informações. As pessoas até confundem um pouco o voleibol de praia com o voleibol indoor, e são modalidades totalmente distintas, né? Então, sempre poder interar mais com todo o público que curte o voleibol, eu acho que é muito bom para a modalidade, para o nosso voleibol de praia. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade que você está dando pelo voleibol de praia, né? Imagina, a gente que agradece. Eu estava até vendo uma outra live sua, aliás, você está com a agenda cheia, né? Tá difícil de marcar para fazer uma live com você. E você comentou algo muito interessante, que você falou, olha, a gente vê o atleta lá ganhando uma medalha olímpica, nas grandes competições, enfim. E muitas vezes a gente esquece que teve alguém lá na base que pegou na mão desse cara, dessa atleta, desse menino e trilhou o caminho para ele. É mais ou menos o que é o trabalho que é feito na base, né, Robson? Algo que é de extrema importância para formar alguém, né? Exatamente, eu acho que toda modalidade e quase todo esporte, né? Muitas vezes o técnico até é relegado ao segundo plano, fica um pouquinho mais escanteio, mas a gente não tem, muitas vezes a gente não tem nem, a gente nem muitas vezes quer aparecer com relação a isso. Mas eu acho sempre importante salientar que o trabalho que o técnico faz é de suma importância para o atleta chegar lá na frente e conseguir a sua medalha, né? Todo o trabalho que é feito aqui atrás vai refletir se o atleta é bom ou não lá na frente. Então, valorizar o trabalho do técnico, valorizar o trabalho da comissão técnica, é tão importante quanto valorizar o técnico. Eu penso que não existe nenhum atleta que não tenha um técnico atrás. E pode ter certeza que todo técnico marcou algum momento a carreira de algum atleta. Ou positivamente ou negativamente, algumas vezes. Mas eu tenho certeza absoluta que mais coisas positivas do que negativas ele levou daquele técnico. Bacana. Ô, Robson, a gente vai explicar hoje um pouco, vai ser meio que um beabá também, né? Por quê? Muita gente sabe como funciona, por exemplo, as categorias de base num clube, né? O pessoal que precisa fazer uma peneira para entrar num time. Só que surgem muitas dúvidas a respeito do vôlei de praia. Como que funciona todo esse processo, né? Onde que você busca um talento? Onde que esses meninos... Eu falo meninos porque no seu caso, né? Que você treina as seleções, as duplas masculinas, né? Então vamos falar um pouquinho desse processo. Primeiro do seu trabalho em Maringá. Vamos começar por aí. Você trabalha em Maringá e quando você seleciona os meninos, quando os meninos vão treinar na base, eles treinam com você aí no Paraná, né? Na realidade, a gente tem um trabalho que são dois trabalhos distintos, né? O trabalho da Associação Maringaense de Vôlei de Praia, que é a nossa base, que é onde a gente trabalha a formação dos atletas, tanto da base até chegar no alto rendimento, ou até chegar à idade adulta e continuar os trabalhos, né? Então, isso é uma coisa que é feita lá em Maringá, aqui em Maringá. Quando a gente faz com a seleção, nós convocamos e levamos eles para Saquarema, daí eles não ficam aqui comigo. Aí são duas coisas distintas, né? E aí você Uhum. com relação ao trabalho que é feito na base, mas na seleção ou nos clubes ou nos seus respectivos treinamentos? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da associação. Vamos Tá falar bem. como que funciona a Associação Maringaense de Vôlei de Praia. A associação foi fundada em 2001, né? Logo no momento das entidades do terceiro setor, nós fundamos a associação com o intuito de trabalhar tanto as categorias adultos, mas com a categoria de base. Então, a partir de 2000, nós começamos a trabalhar com esses jovens. Em 2008, nós conseguimos um novo espaço através do investimento do governo federal, em parceria com a prefeitura do município de Maringá. Nós criamos a Vila Olímpica, e lá na Vila Olímpica nós temos um espaço, nós temos 4 quadras, onde o pessoal foi treinar. Então, a gente saiu de uma quadra, de 2 quadras que nós tínhamos de uma praça da cidade, e criamos um novo equipamento esportivo. A partir desse novo equipamento esportivo, a gente pôde expandir o projeto e pôde abrigar alguns atletas aqui na nossa cidade também de uma forma, digamos assim, pegamos alguns talentos que tinham aqui em Vosa, no Paraná, e conseguimos dar maior apoio, maior estrutura. E esses meninos acabaram se desenvolvendo e hoje nós somos uma realidade no cenário nacional, né? Nós temos o Felipe Cavazin, nós temos Arthur Lance, Adrielson Silva, Eduardo Davi, Lian Lázaro, Juliana Simões, Ingrid, enfim, todos esses meninos que eu citei já são uma realidade, já estão jogando no circuito brasileiro adulto, né, já têm resultados, foram campeões mundiais, a grande maioria nas suas categorias respectivas, categorias de base, já jogaram sul-americano.
Enfim, esses meninos que nós fizemos aqui, trabalhamos lá, mas acabou chegando na seleção e temos conquistado seu espaço também internacional. Então, nosso projeto acabou se confundindo muito junto com as seleções de base, porque apesar deles estarem aqui, eles também ao mesmo tempo serviam as seleções. Depois, com o convite para eu ir para a seleção, ficou uma coisa ainda, acho que comungou, né? Então, assim, nós somos considerados um dos celeiros do voleibol de praia nacional hoje, né? Junto com João Pessoa, com o Ceará, com alguns estados que vêm trabalhando forte a base. Mas ficou com muito referendado esse trabalho da associação com a seleção. Inclusive, eu lembro, a gente passamos juntos, né? Foi ano novo, né? Foi ano novo no Rio de Janeiro, né? Que a gente acabou se encontrando. Você falou exatamente isso. Falou, olha, são trabalhos diferentes, tá? Todo mundo confunde, mas é porque, né, Robson, como acabou concentrando, né, muita coisa com você e sempre remete a Maringá, o pessoal acaba fazendo realmente essa confusão, né? Exatamente. Aí tem, mas são coisas distintas e, na realidade, a seleção se usufrui do que é feito no centro de treinamento. Aí os respectivos centros de treinamento fazem seus trabalhos, desenvolvem seus atletas, e aí nós observamos eles nos campeonatos brasileiros de seleções, nos eventos que nós podemos acompanhar, como Jogos Escolares da Juventude, o Campeonato Brasileiro Interclubes, que agora tem também. Então, todos esses eventos a gente acaba partindo para fazer essas observações e acaba pincelando alguns meninos, né, que vivem em realidade diferente. O voleibol de praia também tem isso daí. É muito diferente. Alguns têm uma boa estrutura, outros não têm uma boa estrutura, alguns conseguem treinar todos os dias, outros treinam apenas 3 vezes por semana. Então, é totalmente diferente da estrutura, muitas vezes, que a gente acaba encontrando num clube de quadra, né? Então, tem mais clubes, a gente tem um trabalho mais digamos assim, consolidado com relação a isso. E o voleibol de praia acaba sendo um esporte que tem essa dificuldade, porque é um esporte caro. É um esporte tanto para você manter, quanto para você poder praticar. É muito semelhante ao tênis, né? Você tem que ter um treinador, você tem que ter um preparador físico, você tem que ter uma estrutura e condições para poder viajar, né? Porque geralmente uma etapa acontece em Fortaleza, outra etapa acontece aqui no Paraná, de repente tem uma etapa em São Paulo, outra etapa no Rio, uma etapa em Manaus. Enfim, acaba sendo um esporte muito caro para você participar. Se você não tiver o apoio daí de outras entidades, de federações, o atleta não consegue viajar. E essa possibilidade que a gente tem de ver o atleta em loco facilita muito com relação a isso, porque a gente consegue já observar o talento e dar essa oportunidade muitas vezes que ele não vai conseguir ter para poder participar de todos os circuitos ou de todas as etapas, né? Legal. Aí, Robson, até para direcionar um pouquinho melhor aquela pergunta que eu tinha feito no início. Então, vamos pensar no menino que está começando agora, menino novo, moleque, 10, 11, 12 anos, enfim, que seja. Gostou do vôlei de praia, teve o primeiro contato, falou, opa, eu acho que eu me encontrei aqui. Qual que é o caminho que ele vai, como que ele vai conseguir trilhar o caminho dele? Porque na quadra, né, aquilo que eu te falei, como você disse, existe uma estrutura. Então, mais ou menos, todo mundo conhece. Olha, depende se você começa jogando ali na sua cidade, vai buscar um clube, vai fazer uma peneira. E no vôlei de praia, como que funciona esse processo? Então, no vôlei de praia é que tem duas coisas. Existem alguns programas de municípios, de estado, que são grátis, que são gratuitos, mas o que mais tem são as escolas particulares do voleibol de praia. Os centros de treinamento, na sua grande maioria, são particulares. Então, o menino gostou do voleibol de praia, a grande maior parte tem que pagar para poder fazer os treinamentos, né? Então, essa é uma das dificuldades com o voleibol de praia. Você não acha projetos em que exatamente tem os professores que façam esse desenvolvimento sem ter um custo. Então, já começa por aí. É algo que se assemelha muito ao tênis, quando estou falando de fazer essa analogia. Uhum. É a mesma coisa também. Aí você, nesses centros de treinamentos que você paga, aí você tem uma estrutura com bola, com material, com preparador e alguns outros centros de treinamentos que são do poder público, a gente não encontra toda essa infraestrutura à disposição para os atletas. Então tem toda essa diferença, né? E uma vez ele gostou dessa modalidade, uma vez ele gostou, ele tem que tentar procurar isso daí. Se ele tiver uma condição um pouquinho melhor, ele consegue pagar uma escolinha. Se ele não tiver, ele vai ter que procurar alguma escolinha de algum município, de alguma entidade que possa caminhar com ele adiante. Uma vez ele treinando, uma vez ele estando apto, ele vai conseguir se federar. Aí é o mesmo caminho que acontece na quadra. Se federou, aí tem os campeonatos estaduais. Dos campeonatos estaduais ele pode participar, e aí cada estado tem a sua seleção que participa do Campeonato Brasileiro de Seleções. Aí é um caminho semelhante que a gente vê na quadra também. Só que a diferença é que são dois atletas só. Na quadra você leva uma equipe com 12, no voleibol de praia são 2, né? Só que cada estado pode levar mais que uma dupla. Só que mais uma vez a gente esbarra na questão financeira, né? O estado geralmente leva uma dupla, as outras duplas que quiserem participar tem que custear as suas despesas e assim vai indo. Então, essa é a diferença
diferença, assim, eu acho que é até limitante do voleibol de praia para o voleibol de quadra. Muitas vezes você tem um clube que tem toda uma estrutura, que tem condições para dar uma possibilidade do atleta competir, né? E no voleibol de praia não, é muito mais reduzido e as oportunidades são mais escassas. Então você tem que agarrar com unhas e dentes aquela oportunidade. Ô Robson, bom, é uma discussão que já dura há muito tempo, é o tanto de talento que a gente perde no Brasil. Não só de vôlei de praia, vôlei de quadra. Talvez o futebol seja uma exceção, mas mesmo assim tem gente que tem muita dificuldade, né? O Brasil, com essa mistura de povos que tem, com esse tamanho que tem, hoje, se a gente tivesse uma estrutura, nós bateríamos tranquilamente com qualquer potência mundial, como Estados Unidos, China, qualquer outro, isso sem sombra de dúvidas, né? Essa questão do esporte, esse sistema que o vôlei de praia, como ele funciona aqui hoje no Brasil, ele dificulta com que, às vezes, o menino que mora numa região que não existe nenhum polo próximo a ele, né? É difícil para esse cara chegar, né, Robson? É um trabalho, é um sistema que precisa mudar, né? Ou pelo menos ser aprimorado. Na realidade, assim, não é um problema só do voleibol de praia. Eu acho que é um problema do esporte geral, né? É uma política pública que não existe do esporte, né? A Confederação Brasileira ou as federações muitas vezes acabam sendo taxadas como as únicas responsáveis pelo desenvolvimento. Muito pelo contrário. Isso começa numa política pública da escola, uma política pública dos seus estados, dos municípios, dos seus estados e assim consecutivamente, entendeu? E as pessoas pensam que é responsabilidade da confederação ou das federações promoverem isso. Não, elas realmente têm o seu papel, mas não cabe só a elas, cabe todos os entes da federação, né? Então a gente já vê hoje que a dificuldade que a gente encontra não tendo mais um Ministério do Esporte. A gente vai ver que várias secretarias se transformaram em autarquias em seus respectivos estados. Então hoje você vê a dificuldade que a gente tem no governo federal deles aprovarem agora, que a gente acabou de ver, uma ajuda para os atletas, uma ajuda para os técnicos, né? A mensagem que o governo passou era para ser vetado, mas os deputados foram lá e aprovaram. Então a gente vê que hoje o esporte é relegado ao segundo plano. É essa que é a realidade. A gente está vendo que o esporte tem essa dificuldade, né? Então a gente para lutar em seus respectivos estados, em seus respectivos municípios, para ter uma mudança onde o esporte realmente possa ser um elemento agregador, pode ser um elemento que vá modificar a realidade da sua região. E a gente vê essa dificuldade. O voleibol de praia está inserido nessa dificuldade porque é um esporte caro. É um esporte que a gente tem essa dificuldade, a gente não tem know-how, não são muitos técnicos que fizeram o curso da confederação, então a gente tem dificuldade até de levar o conhecimento nas diversas áreas. Hoje, o que nós estamos tentando desenvolver junto numa plataforma na confederação é que faça os cursos online. Né? Até a pandemia veio nesse momento e está tentando nos ajudar que a gente faça um primeiro momento esse curso online que ajude a trabalhar com os atletas fora. Mas o esporte hoje no nosso país realmente é jogado para o segundo plano. Não só o vôlei de praia, não só o voleibol de quadra, você está vendo a dificuldade que nós estamos vendo numa Superliga, né, para manter os clubes, mas no geral. Então a gente tem que tentar mudar a realidade em nosso município primeiro, para depois mudar no nosso estado e está chegando no governo federal. Aí cabe a todos cobrar dos seus respectivos governantes esse apoio, essa mudança que a gente quer realmente para o esporte, para ele poder promover essa mudança, que hoje o esporte na realidade é o que pode promover essa mudança lá no inicinho, lá das crianças e catalisar essa coisa para uma coisa boa lá na frente, né? Ô Robson, e às vezes a gente vê as competições internacionais, ainda mais falando aí do vôlei de praia, né? Estados Unidos, enfim, essas grandes potências. E o diferencial deles, eu acho que é legal falar isso, não é quando o cara tá no profissional, né? Claro, enfim, isso também faz a diferença. Mas começa lá atrás, muito provavelmente o sistema americano, norte-americano, para selecionar um atleta, de quando ele começa no... é muito diferente do nosso, e muito melhor que o nosso, né? Eles têm uma base muito grande, né? Digo, uma base, uma quantidade de atletas que praticam o esporte no início ali, né? Então eles têm a opção de escolher muito mais. Então você vai em um campeonato americano, você chega lá, tem 70 redes montadas. Né? Eu fui num campeonato lá, tinha 70 redes montadas, né? Então eles jogavam sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17. Então eles tinham a possibilidade de você retirar atletas. Quanto mais atletas participando, mais fácil a possibilidade de você ter você retirar o talento daquilo ali, né? Então eu acredito que até nós brasileiros fazemos milagre, porque do pouco que nós temos a gente consegue trabalhar com uma excelência e consegue muitas vezes bater as equipes que têm uma estrutura, que têm uma condição financeira muito maior que nós, né? Então você vê lá fora esses eventos aqui, você vê o voleibol jogando, o voleibol de praia e o voleibol indoor, você vai lá, já fui em um evento, tinha 100 quadras montadas dentro de um complexo esportivo de vôlei.
né? 100 quadras a gente fala, meu Deus do céu, você fica até perdido. A quantidade de atletas que você vê todos os dias jogando lá é absurda comparado ao que a gente vê no Brasil. E mesmo com essa dificuldade toda, a gente consegue ainda produzir muitos atletas, atletas de qualidade, e chegar nessa posição. Mas você tem toda a razão. O que eles fazem lá fora com relação ao esporte é de um grau, digamos, é invejável. A gente tem inveja, muitas vezes, com relação a isso, né? Você sabe que eu estava olhando uns vídeos aí de uma obra em Maringá. Não sei, será que lá vão caber 70 redes nessa obra que eu vi que já está trabalhando? Ou por enquanto não? Por enquanto, não. A ideia é que a gente tenha as 5 redes da praia, as três do ginásio, as 2 da quadra coberta e outras estruturas para os esportes, né? Mas na realidade é um sonho antigo, né? Meu e até mesmo da confederação, que era de ter uma estrutura dessa em todos os estados, né? E a gente batalhou muito, bem batalhando, inclusive, muito, conta com o apoio hoje do poder público para nos ajudar com relação a isso. Algumas emendas parlamentares vieram, mas o grande intuito quem vai usufruir no final dessa estrutura são os atletas, é a comunidade maringaense, né? Vai fortalecer o nosso trabalho, vai, mas no final quem vai ser privilegiado vão ser os atletas. A ideia da gente é realmente dar uma estrutura e dar condições para atender mais do que a gente vem atendendo. Se hoje somos 90, a nossa expectativa é que nós atendamos 600, 1.000 atletas, né? E formamos, assim, uma nova geração aqui que possa sempre estar ajudando não só na busca de medalha, mas também a ter cidadãos melhores aqui na nossa cidade, né? Ô, Robson, só para deixar claro, né? Eu engatei o gancho aí para fazer a piadinha contigo. A gente está falando de um centro de treinamento que está sendo construído, né? Ele está saindo do zero, né, Robson? Exatamente. Há uns anos atrás, né, existiu uma ideia, o presidente de uma federação lá de Tocantins foi junto à confederação e a confederação fez um projeto que era do Centro de Desenvolvimento do Voleibol. Aí foi levado para o governo federal e a ideia era que tivesse um centro de desenvolvimento do voleibol em cada estado. Mas aí tivemos vários problemas, tivemos um monte de contingenciamento e esse projeto ficou. E aí, desse gancho, naquela época, eu estava participando já junto à confederação, eu pedi uma cópia do projeto e trouxe aquele para Maringá. Naquele momento, em 2013, 2014, negociamos com a prefeitura e foi até 2015 a gente conseguiu um terreno. Fez uma sessão de uso real do terreno. Aí em 2016 houve uma mudança, no prefeito. O prefeito continuou o que a gente tinha um compromisso da outra gestão e bancou, né, aqui a gente poderia dar uma sequência na obra. Conseguimos uma verba federal através de emenda parlamentar. A prefeitura entrou agora com um maquinário para nos ajudar na parte de terraplenagem, na parte topográfica, e o projeto está caminhando. Tem uma licitação agora nossa, né, que vai acontecer em pouco tempo. E aí, enfim, espero inaugurar essa primeira parte da obra, que são as 5 quadras, banheiros, vestiários, área técnica, em janeiro de 2021. Ah, tá aí já quase então, começo do ano que vem. Exatamente. A gente começa a obra agora, a inauguração acho que é dessa primeira fase em janeiro ou fevereiro de 2021, né? Se correr tudo bem, se continuar nessa tocada dos processos, a gente inaugura essa primeira fase agora. A segunda fase que conta já com quadras, né? Com ginásios, com uma parte de alojamentos internos, com uma parte de fisioterapia, academia, uma estrutura interna dentro do ginásio, nós sonhamos que inauguramos ela em 2023, em janeiro de 2023. A obra vão ser de 3 fases, né? A primeira fase é o voleibol de praia, a segunda fase é a parte indoor, que é a parte do voleibol de quadra, e depois alojamentos, um restaurante, guardadas as devidas proporções, é uma mini Saquarema, né? Que é o Centro de Desenvolvimento do Voleibol do Brasil, que é Saquarema, guardadas as devidas proporções, bem menor, mas dar uma estrutura semelhante ao que a gente encontra em Saquarema, aqui na nossa cidade, para os atletas se desenvolverem tanto indoor quanto voleibol de praia. A ideia do projeto é o mesmo, né? Claro, você falou, devido às proporções, tamanhos diferentes, estrutura diferente, mas basicamente o conceito é o mesmo, né? Exatamente, o conceito é essa, dar estrutura tanto para os atletas quanto para os técnicos poderem trabalhar no mais alto rendimento, né? Então a gente vai conseguir ter todas as estruturas. Então a gente vai ter o treinamento, eles vão ter academia, eles vão ter a parte da fisioterapia, vão ter a parte da recuperação desses treinamentos, a parte da alimentação, tudo no mesmo complexo. Ou seja, só não treina quem não quer, né? Ô Robson, pessoal, não sei se você está acompanhando aí, mas o pessoal tá bastante gente te elogiando, hein? Rejane dando parabéns aí pela live, o Leandro, Educação Física, mandou parabéns para você, e muita gente que participando do Davi.
Borges, a Alessandra mandou orgulho. Enfim, pessoal aí curtindo bastante a sua live. Rejane, a Cida, mãe da Duda, olha ela aqui, minha grande amiga. Mãe da Olha Duda, aí, legal. mãe Pô, da melhor, bacana, que honra, hein? mãe da melhor do mundo. Olha aí, sim, estamos com não só com audiência, mas com audiência classificada aqui, hein? Exatamente. Ô, Robson, vamos lá. Cara, a gente então deu uma explicação aí, né, sobre essa questão do menino que conhece o vôlei de praia, gosta e quer seguir a carreira. E aí eu queria entrar num outro ponto, um outro trabalho que agora você realiza, que aí já é partindo um pouco para a seleção brasileira, né? Porque o que acontece? Bom, ele começa a destacar, vai para os campeonatos, tá federado, enfim, ganha um destaque. E aí é o seu trabalho, né? Puxar essa rapaziada para a seleção. E como que funciona isso, o Robson? Geralmente você chega a convocar quantas duplas para treinar? Você convoca por dupla ou por atleta individual? Me conta um pouquinho também desse trabalho que você faz nas categorias de base da seleção. Vamos lá, só para vocês entenderem. Os campeonatos mundiais de voleibol de praia é diferente do voleibol indoor. Em um ano acontece um sub-19, nem esse ano agora, que é um ano par, é mundial sub-19. O ano que vem, que é um ano, é um mundial sub-20. Então a gente sempre fica trabalhando com os dois grupos, mas em um ano eu tenho um mundial de uma categoria, o outro eu tenho de outra categoria. Então começa já essa diferença com relação à quadra e com relação aos demais, né? Então como nós fazemos? A gente normalmente nós acompanhamos todos os atletas, mas já vem através de uma rede que nós temos de técnicos para todo o Brasil todo. Eles falam, olha, tem um menino que surgiu aqui, tem tal característica, outro menino que surgiu, tem tal característica. Então a gente vai montando e vai procurando meninos que realmente nos possam nos dar a solução para o nosso jogo lá internacional, para formar atletas que realmente possam competir no nível mais alto. Então, se a gente observa algum menino que realmente não está tão pronto ainda na parte física, ou na parte técnica, ou na parte tática, mas que inconscientemente muitas vezes possuem alguns golpes, a gente pinça esse menino, leva com a gente para a gente poder trabalhar. Porque se ele já faz isso conscientemente, com o decorrer do tempo, a gente já sabe que ele pode fazer isso aí e repetir com excelência esses gestos e essas ações. Então, esse é o nosso primeiro olhar. A parte da altura e a condição que ele pode nos dar. E aí depois a gente, uma vez lá em Saquarema, a gente começa a trabalhar com eles em parte esporádica. E aí a gente tem um grande problema, que muitas vezes a gente tem esse menino e ele não consegue ter um treinamento na volta. Muitas vezes ele não tem um centro de treinamento na sua respectiva cidade para treinar. E aí a gente tem que tentar encaixar ele em algum centro de treinamento, né? Porque esses meninos muitas vezes estão em alguma cidade do interior ou mais isolados que não tem um centro de treinamento de voleibol de praia. Então a gente esbarra com a cidade também. Tem que tentar encaixar ele em algum outro local para poder fazer os seus treinamentos. Uma vez que a gente fez isso daí, ele segue seus treinamentos. E sempre eles vão participando dos brasileiros de seleções. Então ele participa dos brasileiros de seleções, a gente vai observando como ele tem seu rendimento, ele se comporta com os brasileiros, e a gente volta de novo para Saquarema. Uma vez voltou em Saquarema, nós temos que nos preparar para eles participarem dos campeonatos classificatórios para mundiais. E essas são as oportunidades que eles vão ter de classificar, de mostrar como são os para chegar até o mundial. Então basicamente é isso, a gente fica partindo da observação, treinamento, a volta dele para o treinamento, a gente tenta fazer esse acompanhamento, volta para Saquarema várias vezes, e nem em Saquarema a gente geralmente parte para os torneios classificatórios para os mundiais, que são os Américas do Sul, né, que a gente participa na América do Sul. Uma vez classificando, a gente já tem esse leque de garotos que nós selecionamos, que vão ser pré-selecionados para o Mundial. Aí a gente não convoca por dupla, tá? Nós convocamos atletas individualmente. Lá nós formamos a melhor dupla lá nós formamos a dupla que nós achamos melhor. Né? Então, assim, o menino foi campeão brasileiro e o outro não foi. Muitas vezes o menino que foi campeão brasileiro vai formar uma dupla com outro garoto que é tão bom de bola quanto ele, entendeu? Pouca história do Brasil da base, o menino que foi campeão brasileiro foi a mesma dupla que foi para o Mundial. Né? Exceção no último Mundial, que a gente teve a dupla que foi campeã brasileiro, foi para o Mundial e ainda foi campeão mundial. Mas a maior parte das vezes, a dupla que foi campeã brasileira não é a mesma que vai para o Mundial. Né? Eu, só para distinguir, eu também trabalho como técnico aqui do Paraná. Então, o time nosso do Paraná sou eu que levo. Então, a gente teve, durante vários anos, campeões mundiais, campeões brasileiros sub-21 e sub-19.
Em nenhum desse momento, a dupla que foi campeã brasileira sub-21, sub-29, que era do Paraná, foi a dupla que foi para o Mundial. Né? Sempre teve uma mescla. Era um atleta do Paraná e geralmente foi um atleta da Paraíba. Porque a gente entendia, eu na época entendia que a melhor dupla não era a dupla que foi campeã brasileira. A gente formou uma dupla melhor, a dupla que formava de dois talentos. Isso acontece também na seleção de quadra. Então, já mais ou menos é isso, uma pincelada de um modo bem simples do que acontece na seleção. Legal, eu tinha muita curiosidade sobre isso que você acabou de explicar. E aí eu também tenho uma curiosidade, acho que muita gente, né? Como que você forma uma dupla de vôlei de praia, por exemplo, para um torneio internacional? Você tem um padrão, por exemplo, olha, eu preciso de um jogador mais alto, que vai, né, vai dar um apoio no bloqueio, enfim, e um pouco mais habilidoso, ou não? Você tem basicamente um padrão para formar essas duplas, ou isso não existe? Olha, a gente na realidade tem que ver o que nós temos na mão como técnico naquele exato momento. Muitas vezes a gente queria realmente ter um grande bloqueador e um defensor. Aí em faria essa forma, mas até porque não é muito da característica do esporte do brasileiro do voleibol de praia, a gente não geralmente tem atletas tão altos. Então, depende do que tem na mão, a gente tem que trabalhar. E realmente a gente já sabe o que vai encontrar lá fora. A gente já sabe o nível de jogo que a gente tem, nossos adversários. Então, dentro da nossa realidade, a gente tem que achar dois garotos que façam as movimentações que a gente acredita que deva ser feita para enfrentar os adversários lá fora, e então a gente tem que mudar. E nem sempre a gente acaba encontrando um bloqueador, que é a origem, com um defensor. Só para você entender, por exemplo, a gente foi campeão em 2014 e 2020, tanto sub-19 com 21, com dois defensores jogando. Eram dois meninos muito talentosos, era Arthur Lance e o Jorge da Paraíba. O Arthur Lance você conhece, e o Jorge da Paraíba são dois defensores. Fez essa adaptação ali para jogar. E enfrentamos grandes adversários, né? Então, no Mundial Sub-21 que nós faz, nas quartas de final, enfrentamos o Ianoves, que são os meninos que foram campeões mundiais agora no ano passado. Né? E, enfim, e era com característica totalmente diferente. No mesmo ano do Sub-19, a gente tinha dois meninos que jogavam de bloqueadores, né? Que era o Rafael, que era aqui do Paraná, e o Renato da Paraíba. Então a gente adaptou o Rafael para jogar no fundo de quadra e o Renato jogou na frente. Então é muito do que a gente tem na mão e que essas meninas que a gente tem na mão consigam executar os movimentos que nós acreditamos serem os ideais para jogar lá fora com relação aos nossos adversários. Então, é simplesmente pelo que a gente tem. E a gente sempre tenta formar também meninos que mais à frente realmente enfrentem as duplas internacionais de igual para igual. Mas a gente nunca pode fugir da característica do voleibol nacional, do voleibol de praia nacional, que é uma equipe muito técnica. Então a gente sempre se atém a isso. Os meninos realmente têm que ser bons, têm que ser bons, têm que ser altos, realmente tem que ser alto. Mas não pode fugir da nossa característica do voleibol, que é muito técnico. E é isso que nos torna diferente com relação ao resto do vôlei mundial. Por isso que a gente vem tendo esse sucesso na base também. O que a gente fala, né, de escolas, né? Ah, a escola russa é sempre uma escola que traz jogadores mais altos. A escola brasileira, vôlei de praia, é marcada pela técnica, né? Exatamente. É muita força e técnica. Então os meninos são fortes também, não deixam de ser fortes, mas tecnicamente eles são muito bons. Então, eles já jogam num nível, uma qualidade técnica muito forte. É isso que nos difere, inclusive, dos atletas internacionais e dos atletas da base. Né? Alguns meninos têm algumas dificuldades de executar alguns fundamentos, é onde a gente trabalha nas dificuldades dos adversários, nós fortalecemos as nossas qualidades, né? E vamos trabalhar nisso daí. Então, quando a gente vai preparar, inclusive, com a equipe para os jogos, a gente vê muito, não só a equipe adversária, mas sim o que a gente pode fazer para colocar a equipe adversária em dificuldade. Então, por isso que a gente prepara esses meninos, eles estão bem apurados tecnicamente, para realmente o tempo inteiro colocar em dificuldade a equipe adversária. É isso que a gente faz. A nossa escola realmente é essa. É uma escola de um jogo mais cadenciado, de um jogo mais técnico, de um jogo de um saque, muitas vezes mais forte. Então a gente sempre procura encontrar a melhor forma de jogar para aquela dupla que a gente tem na mão. É esse o nosso diferencial. Legal. Ô, Robson, a gente falava sobre questão de altura, né? O vôlei de quadra hoje, quando a gente vê uma competição de base, você fica assustado, né? Quando você vê um time da Rússia, principalmente os times da Europa. É um negócio impressionante. Parece que os caras colocam fermento numa madeira, entendeu? Os caras crescem no fermento. É um negócio absurdo. O vôlei de praia é assim também. Hoje, quando você sai para uma competição internacional, você enfrenta duas torres. Exatamente. Hoje, o vôlei cada vez mais nós estamos encontrando atletas cada vez mais altos. E cada vez mais a gente vê os países fora do Brasil investindo em seleções permanentes em atletas da base. Porque é sabido hoje que a medalha olímpica
entre aspas, mais barato seria da praia, porque você tem menos atletas, né? Você trabalha com uma equipe um pouco mais reduzida, então as equipes, os países estão investindo mais na voleibol de praia. E a altura deles vem sendo um destaque. Então você vai encontrar meninos da Rússia de 2,2 m, 2,4 m. Você encontra meninos hoje da Noruega, você encontra meninos da Suécia, que são equipes muito fortes, as equipes alemãs. No último Mundial Sub-21, os dois times alemães eram 4 torres dentro da quadra, e assim vai. Então são garotos que já vêm jogando há algum tempo e são países que já têm a tradição de ter esses garotos mais altos, né, um média de altura mais alto, que pegam mais alto o tempo inteiro. E só que estão meninos num processo de formação ainda, né? Então eles acabam tendo essas dificuldades. Mas é uma tônica hoje do voleibol mundial. Só para você ter um conhecimento, né? Então pensando até justamente nisso, a gente está trabalhando com uma seleção sub-17 agora. Não existe Mundial Sub-17. Mas a Confederação e o Comitê Olímpico se adiantaram nesse processo. A gente fez, no ano de 2019, nós fizemos 10 peneiras por todo o Brasil. Então a gente passou por 10 cidades, avaliamos 477 crianças nesse processo, e a gente montou uma seleção Sub-17. A gente já levou agora para Saquarema, em um primeiro momento, ao todo passou por lá uns 50 meninos, né? E desses meninos nós estamos filtrando eles. A média de altura hoje dessa seleção Sub-17 nossa, acho que é 1,94 já, Sub-17. Então são meninos nascidos em 2004, 2005. Então, se eu não me engano, a gente tem 5 meninos acima de 2 metros. Assim, Caramba. De 14 e 15 anos. E o menino mais baixo que nós levamos para lá tinha 1,85 m, de 14 anos, né? Então a nossa média de altura hoje, da Sub-17, nós levamos, é superior à do Sub-19 desse ano. Então, a nossa ideia é também trabalhar os meninos mais altos, sim, mas que eles desenvolvam, que nós possamos desenvolver nesses garotos mais altos toda a característica do voleibol nacional. Então, a gente está querendo começar mais cedo, dar uma oportunidade para esses meninos trabalharem nesse alto rendimento, ou fazerem já essas movimentações mais cedo, para que a gente tenha meninos tão alto quanto eles, mas não perdendo as nossas características técnicas, a nossa habilidade, entendeu? Então a gente está nesse processo, é uma coisa que não vai acontecer agora, com certeza é um processo de vários anos, mas a gente está preocupado e já estamos nos antecipando a esse problema, né? E achar uma solução mais lá na frente. Legal. Bom, primeiro só registrar aqui que tem gente do Chile participando aqui, ó, da live. E o Guto Fernandes fez uma pergunta. Aliás, ele fez uma pergunta muito boa no começo, que eu vou fazer mais pro finalzinho da live. Ele perguntou que se foi o time sueco que ganhou a Olimpíada da Juventude. Foi ele mesmo. Foi o time da Suécia que ganhou a Olimpíada da Juventude. Bacana, legal. Ô, Robson, eu ia confirmar antes de entrar na live, acabei esquecendo, cara. Que a gente tá falando dessa questão de altura. E claro que a gente tem que falar sobre pessoas mais baixas que querem jogar vôlei de praia. Né? Vão aparecer uma molecada que tem uma estatura mais baixa, mas quer estar ali. Eu ia confirmar a altura da Shelda e esqueci. Você sabe me dizer quanto que a Shelda tem? 1,68 m. 1,68 m. 1,66 m, se eu não me engano. Tá, a margem de erro, entre 1,66 e 1,68. Ô Robson, nessa competição internacional cada vez mais alta, né, o que a gente sabe vai dificultando, né? E a gente falava agora há pouco, mas olha, a escola brasileira é uma escola de técnica, apesar da gente estar tentando subir um pouco a estatura, é a técnica que manda. Ainda dá para surgir uma Shelda, por exemplo? Né? É possível alguém com 1,66 m, claro que a gente está falando do naipe feminino, né? Ou alguém com uma proporção dessa no masculino, conseguir jogar uma competição internacional e fazer 2 finais de Olimpíadas, por exemplo? 1,66 m no masculino? Vamos fazer o seguinte, talvez 1,66 m no masculino não dê, mas proporcionalmente seria 1,80 m no masculino. Vamos lá. Vamos falar primeiro do feminino e falar da Shelda. Ela é exceção. Ela é uma das exceções da regra. Ela é craque em todos os aspectos, em todos os sentidos. Não só na quadra, como fora da quadra também. E ela jogou num momento bem de transição. Não sei se as pessoas sabem, mas antes a quadra de voleibol de praia era do mesmo tamanho da quadra indoor. Em 2000, final de 98 para 90, final dos anos 90, a quadra foi diminuída. Ela diminuiu 1 metro de cada lado. Então a quadra de voleibol de praia ficou menor. Uhum. Diminuiu. E isso daí acabou facilitando a vida de quem era mais alto. Você diminuiu os espaços, as largadas ficaram um pouco mais difíceis de serem feitas, o jogo ficou um pouco mais rápido. Então por isso que houve até uma mudança do perfil do jogador de voleibol de praia, que antes você encontrava muito baixinho, trabalhando o tempo inteiro. Então a diminuição da quadra foi isso. Mas a Shelda ganhou tanto na quadra maior quanto na quadra menor.
Então, ela não tem essa desculpa, né? Realmente, hoje ficou um pouco mais difícil com o atleta mais baixo, mas vários exemplos de atletas mais baixos que estão jogando e estão chegando. Você vê um Bruno Schmidt, que é um atleta que tem 1,85 m, foi campeão olímpico. Se a gente pegar um pouquinho mais atrás, ó, eu vou pegar. O ano passado, a gente foi campeão mundial sub-21 com um atleta de 1,78 m, que é o Rafael, irmão do Renato. No ano retrasado, nós somos campeões mundiais sub-21 de novo, com o atleta Adrielso, que tem exatamente 1,80 m. O Renato é um bloqueador que tem 1,91 m. Então, assim, a gente não pode... lógico, nós estamos procurando atletas altos que tenham todas essas características, mas a gente nunca deixou de dar valor aos atletas mais baixos. Só que o atleta mais baixo tem que corresponder em outros aspectos, né? Ele tem que compensar essa falta de altura numa impulsão maior, defender mais, levantar melhor, sacar melhor. E isso aí é bem a cara do voleibol de praia nacional. A gente tem muitos atletas que fazem isso. Um exemplo assim, vou pegar o Adrielson, que é um atleta meu, que foi campeão, inclusive terminou em terceiro geral na competição. Ele salta mais de 1 m na areia, né? Bruno Schmidt também vai para isso aí. Então compensa a altura, a gente chama de falso baixo. Realmente eles são mais baixos, são. Mas a altura que eles pegam é absurdo. Então a gente nunca pode, digamos assim, deixar de lado o atleta mais baixo só por ele ser mais baixo. Se ele compensar em outras ações, ele vai indo. E o exemplo do voleibol de praia nacional é repleto de exemplos positivos com relação a isso. Eu tenho um Léo Vieira que tem 1 m também, 1,80 m, um canhotinho que joga no circuito nacional. Então a gente tem N atletas mais baixos que conseguem jogar e têm relativo sucesso na modalidade, entendeu? Bacana, bacana. Não, legal. Muito bom. O Robson, o Guto tinha mandado uma pergunta, como eu tinha falado, que ele acabou perguntando para você aqui sobre os países europeus que estão subindo de patamar. Ele deu alguns exemplos aí, como Rússia e Noruega, por exemplo, e perguntou qual que é o diferencial, né? Tipo uma explicação do crescimento desses países europeus. Estão dificultando mais o jogo, esses países, o Robson? É um investimento, né? Todos os países do mundo vêm investindo pesado na modalidade. Todos eles têm suas seleções permanentes e já começaram lá atrás. Como eu falei, hoje os meninos, por exemplo, a Rússia é a tal campeã mundial adulta. Mas são meninos que passaram pelos mundiais de base. Então nós jogamos com eles em 2014, nós jogamos com eles em 2016 e vem subindo. Então é uma coisa que não surgiu por acaso. Mas o Brasil nunca parou também, né? A diferença é que o Brasil tem um voleibol de praia muito forte. O nosso campeonato nacional é muito forte. Então quando a gente vai jogar lá fora, a gente tem um campeonato que já não deu uma cancha muito boa, mas a gente tem um número muito grande de atletas. Então você vê sempre atletas brasileiros brigando no topo. Só que não existe uma hegemonia que existia antes. Antes o Brasil era hegemônico, né? E isso agora não acontece. O Brasil chega para jogar lá fora, o Brasil pode ser tanto campeão como pode ficar em oitavo. Porque o nível do jogo é muito semelhante. Então não quer dizer que o Brasil caiu demais. Não, é que todos os outros subiram e o jogo é muito parelho. Então você pode perder hoje realmente, você pode perder para um time do Chile, por exemplo. O time do Chile tem um bom time hoje de voleibol de praia que foi para a última Olimpíada. Então, e você fala assim, quando o Brasil podia perder? Mas pode, né? Pode acontecer de perder para o Chile. Então tem vários hoje times, o México tem time bom, Foi campeão pan-americano o México, né? O México tem time bom, você vai lá, a Holanda tem um grande time, inclusive ficou em terceiro na última Olimpíada, né? Você tem a Holanda com um grande time, você tem um time da Noruega que cresceu muito nos últimos anos, né? Inclusive foi liderando o ranking mundial. Então você vê os times da Rússia crescendo muito, você vê o time da Alemanha. A Alemanha investiu muito no voleibol de praia. A Alemanha foi campeã olímpica em 2012 no masculino, na final. Em 2016 foi campeão no feminino, né? Então você vê que a gente continua pareando aqui em cima, mas hoje é uma coisa um pouco mais homogênea, mais equilibrada. Então o Brasil não está no nível lá em cima, é muito equilibrado. A Duda e a Agatha é a atual campeã do circuito mundial, né? Mas é uma batalha atrás da outra o tempo inteiro. Então, hoje a diferença aqui, nós estamos bem, mas nós não somos hegemônicos, nós não estamos acima. Existem vários países que se você entrar, a gente não sabe dizer qual é o resultado. Nós continuamos sendo um dos favoritos, mas não somos mais hegemônicos. A gente divide quase em grau de igualdade. Rob, você sabe que até a gente estava conversando sobre isso aquela vez,
E tava falando na live com a Rebeca sobre isso, sobre duplas que às vezes você perde pela primeira vez em competições importantes, que mostra mais ou menos o equilíbrio, né? Como, por exemplo, a Shelda e a Adriana Bear, que perderam uma Olimpíada por uma dupla que elas acham que nunca tinham perdido, ou perdido um jogo só. E aí, se eu não me engano, foi a Maria Elisa que apareceu na live, e ela falou, olha, aconteceu isso comigo. A gente acabou enfrentando uma dupla aí numas quartas, não sei se foi de Olimpíada ou de algum circuito mundial, e ela foi perdendo uma dupla que a gente nunca tinha perdido. Então, quer dizer, o vôlei de praia também tem disso, né? Se não manter uma atenção 100%, pode acabar caindo por uma dupla até mesmo desconhecida, né? O voleibol de praia é cruel. É muito difícil o torneio, né? Você vai para um jogo, então você pode sair em primeiro da sua chave aqui, classificatória, pegar o último da chave. Você pode perder e tchau, porque são jogos eliminatórios. E você vai assim, se eu jogar mais ou menos, não. Vou fazer um exemplo para você. O Brasil nem perdeu esse jogo, mas existe uma dupla da Rússia muito novinha, que é campeão mundial sub-19, que cruzou com a Ágata e com a Duda. Né? A nossa Ágata e a Duda, as primeiras do mundo, elas passaram do quali e foram jogar. A Ágata e a Duda ganharam dessa dupla de 2-1, 22-20 no tie-break. Né? Só para você dar o de equilíbrio. Essa dupla da Rússia é uma dupla muito boa, uma menina de 1,92 m mais ou menos ali, novinha, 2002 essa menina, só para você ter uma ideia, tá? Pra você ver o nível do voleibol que vem jogando as categorias de base. Ela fez um jogo de igual para igual com a melhor do mundo. A Duda e a Agatha ganharam esse jogo, né? Era um jogo de umas quartas, olhando nas oitavas, alguma coisa no assim. Detalhe, né? Detalhe, foram até campeão da etapa. Mas só para você ver o grau de nivelamento dos jogos, né? É o tempo inteiro ali, se você bobear, vai jogo. Esse ano mesmo, antes da pandemia, no Catar, a dupla do Brasil perdeu com a dupla do México. O Evandro e o Bruno Schmidt perderam com uma dupla do México, final, né? Então, acho que é semifinal, se eu não me engano, né? É muito parelho. Qualquer jogo que você entre, que se você não estiver atento, que você não estudar seu adversário, que você não estiver na sua melhor forma física, no circuito mundial você perde. Não existe, digamos assim, não existe mais bobo, né? Antigamente você já tinha aqueles aí, que um jogo um pouquinho mais simples, hoje não. Tanto nas categorias de base quanto no adulto, todos os times são muito bem treinados, fisicamente são muito bem e sabem jogar. Entrou com um pouquinho abaixo do que você perde. Ô, Robson, é claro que você passa toda essa sua experiência, concentração e profissionalismo para os seus atletas, tanto que tem resultados muito bons, né? Queria que você falasse um pouquinho, que inclusive hoje você já é campeão mundial sub-19 e também sub-21, que são as categorias, melhor dizendo, que você comanda aí na categoria de base da seleção. E quero aproveitar para puxar, você fala um pouquinho desse histórico aí de competições de vocês. Hoje, né? É claro que hoje está tudo parado, a gente vai falar daqui a pouco também. Mas quais são as duplas mais promissoras? Você tem alguma dupla aí que você poderia destacar, que tá para ir para o Mundial e que a gente sabe que vai ter um futuro brilhante aí? Gostaria que você falasse dessas duas coisas, então, do histórico de títulos aí, de mundiais bem-sucedidos seu e também das duplas promissoras que estão na sua mão agora. Tá, vamos lá. Mundiais, a gente participou do primeiro em 2016, né? A gente assumiu em 2015, foi convidado para a seleção. Em 2016 a gente participou do Mundial Sub-21, a gente ganhou o Mundial Sub-21, era Arthur e George. Naquele mesmo ano ainda eram 60, jogava-se uns 2 anos Sub-21. Então a gente teve em 2016 no Chipre também Mundial Sub-19, aí foi Renato e Rafael. O Rafael é atleta nosso aqui do Paraná. Também foram campeões mundiais Sub-19. Aí em 2017 a gente foi para um outro Mundial Sub-21, foi na China, era Adrielson e Renato, eles foram campeões mundiais também Sub-21. Nessa mesma competição, a Duda e a Ana Patrícia também ganharam o campeonato mundial Sub-21. E em 2018 nós fomos para o Mundial, nós perdemos nas oitavas no Mundial. Nós, em 2018 perdemos os Jogos Olímpicos da Juventude, nós perdemos nas oitavas também, os Jogos Olímpicos da Juventude para uma equipe americana. E em 2019 a gente foi para o Mundial Sub-21, e a gente ganhou o Mundial Sub-21 também. Então, são 3 mundiais, os últimos 3 mundiais Sub-21 o Brasil ganhou. E os últimos 2 mundiais Sub-19 a gente teve uma vitória e uma derrota no Mundial. Então, são 4 títulos mundiais esses garotos, né? E esses garotos que passaram por nós pelas seleções da base, que foram campeões mundiais, hoje já são quase uma realidade no circuito nacional e no circuito mundial. Alguns eu ainda continuo dirigindo, né? Fazem parte da nossa equipe de Maringá e alguns. Mas esses meninos que passaram da base, que não são meus, a gente tem o Jorge, que hoje faz dupla com o André Stein. Eles moram na Paraíba, os dois. O André é do Espírito Santo, né? E foi lá, então é uma dupla muito boa, uma dupla que vem jogando e são os atuais campeões brasileiros. Aí, agora que são as duplas que eu dirijo, que são daqui de Maringá, né? A gente tem o Adrielson, que foi um dos campeões mundiais, né? E jogava com o Arthur.
Eles ficaram em terceiro geral agora no circuito nacional, no circuito Banco do Brasil. Então, são os atletas bem promissores. O Arthur Lance, que agora vai jogar com o Vitor Felipe, é uma dupla muito boa também, uma dupla tecnicamente muito boa. Aí você tem vários atletas da categoria de base que hoje estão surgindo. Você tem o Vinícius do Espírito Santo, né? O Vinícius vai jogar hoje com o Pedro Souber, também é uma equipe, um time muito bom, um menino muito forte, né? Então, no saque, no ataque, uma das qualidades dele, né? Tá evoluindo e tá crescendo. Então você vê esses meninos que estão surgindo aí com grande possibilidade de 2024 ou 2028 estarem figurando entre os atletas que vão poder estar numa Olimpíada, né? Essa aí faz até uma analogia, entendeu, Igor? Os meninos que vêm, né? Se você pegar, vamos lá, pegar um Bruno Schmidt, que teve sucesso nas categorias de base, né? Foi campeão mundial ali, jogou o brasileiro sub-21, foi campeão, jogou o circuito nacional e tá ali segurando, ele chegou. Então, se a gente tentar fazer uma analogia e continuar trabalhando realmente como deve ser trabalhado, esses garotos, quando chegarem lá nos seus 27 anos, que é a nossa ideia, eles vão estar vivendo o auge deles. Então, se a gente conseguir realmente manter esse mesmo giro, manter as qualidades, ele sempre evoluindo, a ideia é que seja com 27 anos aqui, 3 anos no caso, né, 4, eles vão estar vivendo o auge e podendo estar nos Jogos Olímpicos, que é o que esses meninos devem estar girando, deve girar entre esses garotos, na minha opinião, uma possibilidade de Jogos Olímpicos ou algo mais, né? Porque, lógico, tem os atletas mais velhos, mas a gente não sabe nem se eles vão continuar ou não. É outra condição. Aí você já vê uns que já são realidade, né? Que é Evandro, que é o Mamute, que é Bruno Schmidt. Eles já tá, esses aí é o que a gente pode. Legal, legal. O Robson, até aproveitando aqui, ó, o Fernando Brasil, que você conhece, meu amigo também, que sempre agrega as lives aqui, manda perguntas, comentários interessantes. Aliás, um grande torcedor do Osasco também, está ansioso para que a temporada da quadra volte logo. Ele mandou, a gente falava sobre aquela questão da atenção, né? Que as duplas precisam ter. Ele lembrou aqui um resultado, ó. Ele falou: Arthur e Jorge perderam nos Jogos Olímpicos da Juventude para uma dupla que ganharam no Mundial 2 semanas antes. Então, quer dizer, jogaram com a mesma dupla em 20 dias e tiveram resultados diferentes, né? E em 2016 foi o nosso jogo das quartas de final, que nós ganhamos de 2-1. Aí, tá vendo? Ou seja, realmente, é isso que você está falando, né? É tão equiparado que uma bobeada pode... É o detalhe que define se vai levar ou não, né, Robson? Ô, Robson, a gente fala muito sobre a questão da pandemia agora e das dificuldades. Dificuldade para tudo, para todo mundo, em todos os setores. Não tem quem esteja bem nesse momento. Mas se é difícil para o vôlei de quadra, eu acredito que talvez seja mais difícil para o vôlei de praia. Fala uma coisa, quando a pandemia chegou, qual que era a sua situação? Vocês estavam treinando, estavam rolando alguma competição? Como que foi o momento que a pandemia chegou no Brasil? A gente estava rolando, estava na competição. Nós tínhamos acabado de vir de uma etapa, da etapa de Sergipe, no Aracaju. Foi no final de março, dia 9 de março acabou mais ou menos, dia 8, 9 de março. E aí, dia 12 ou dia 13 de março começou a fechar. Só para você ter uma ideia, a gente tinha passagens compradas. Nós vimos que uma etapa do circuito mundial em Cancún. Nós tínhamos passagem comprada para jogar a etapa 4 estrelas do circuito mundial, que era o Arthur e o Simon, que iriam daqui, né? A gente, inclusive, perdeu as passagens, tá até ali. Então, o voleibol e aí vem o grande problema do voleibol de praia, porque nós vivemos das premiações dos eventos, né? Os atletas são remunerados pelos que ganham no evento. A classificação que ele consegue no evento é o salário dele do mês, né? Então, os atletas vivem uma situação bem complexa, porque não tem mais os eventos, né? Então, como vai sobreviver? O que vamos fazer? A confederação até abriu uma linha, adiantou a premiação de algumas etapas futuras, para depois serem descontados, mas nós não imaginávamos que já iam estar 5 meses, né, passando por isso, né? O voleibol de praia está vivendo um momento muito difícil. Aliás, não só o voleibol de praia, acredito que a grande parte dos esportes também vem vivendo. Eu vejo também que eu acompanho muito o esporte dos municípios, principalmente aqui no nosso estado, no Paraná, vários municípios cortaram praticamente todas as verbas da Secretaria de Esporte, né? Então, mais uma vez, onde vai ter que fazer um corte é sempre no esporte ou vai para a cultura, né? E a gente vive esse momento único e muito difícil na nossa modalidade. Eu espero que nós consigamos agora, no mês de setembro,
há essa expectativa e os atletas estão clamando por essa volta, né? Porque é necessário, mais do que entendemos a dificuldade do momento, entendemos o que nós temos que fazer, porque agora nós estamos num momento de sobrevivência, digamos assim, né? Os atletas estão carentes disso daí porque necessitam voltar ativa e poder receber o seu dinheirinho, né? Para poder sobreviver. Claro, claro. Não, e, ô, Robson, é impressionante como esses dois setores no Brasil são desprezados. E a gente não está falando só, porque às vezes parece que a gente está direcionando para uma administração. Não é nada disso, não. Já são décadas. Qualquer problema que surge nos últimos 100 anos, corta do esporte, corta da cultura, como se fossem coisas assim, que não agregassem a nada, como se não fossem algo tão importante para o desenvolvimento do ser humano, né? Isso chega a incomodar, né? Eu me incomodo muito, eu sempre fui muito crítico com relação a isso, né? É até da minha linha, né? Pelo que eu trabalhei, pelo que eu trabalhava, eu fiz um outro curso, eu era de uma outra área, né? Da área de direito, e eu queria muito no esporte. E eu acho um absurdo toda e qualquer medida, o mais fácil é cortar do esporte. O mais fácil é cortar da cultura, como realmente fosse dispensável, como fosse É, banal, né? Eles nos enxergam como a maior parte do povo da iniciativa privada, como eles têm como o esporte um lazer, eles não entendem que a gente está trabalhando, eles entendem como isso aqui fosse um lazer, ou seja dispensável, né? E não é dessa forma, a gente sabe o que pode, o que proporciona o esporte, né? O que leva. E é a mesma coisa a cultura. Enfim, mas é o é. momento, a ideia que a gente tem incutido nesse país não é de hoje, né? É secular isso. Ô, Robson, só para a gente entender, nesses últimos, só para ficar bem claro, 4 a 5 meses já, né, que está tudo parado, né? Não entra nenhum tipo de grana, porque entraria das premiações, das competições que vocês iriam disputar. Sem as competições, quem vive do vôlei de praia não está recebendo nada. Tá recebendo nada. Nem o auxílio do governo muitas vezes consegue receber, né? Alguns não conseguiram receber. Então, se você não tivesse um pé de meia, digamos assim, você vivia nem apuros. Foi alguém, algum deputado, vereador, qualquer tipo de político, alguma coisa, alguém tentou criar uma bolsa, algum auxílio, alguma coisa específica? Teve alguma discussão sobre isso? Como que está essa situação? Ou não? Agora teve uma lei, a PL, que foi votada hoje, né? Tinha uma recomendação do governo que era para não aprovação, mas os deputados aprovaram uma de socorro para o esporte, né? Que é 1,8 ou 1,6 bilhões para o esporte. Se eu não me engano, foi aprovado hoje, na primeira votação. Onde vai poder ter o auxílio emergencial para os atletas, técnicos, credenciado ao CREF, também para os clubes que devem alguma coisa nesse momento, que não conseguiram capitalizar e poder parcelar, porque se o clube também deve alguma coisa e fica com o nome, digamos assim, sujo, né, sem a CNDs, você não consegue captar recurso, então vira uma bola de neve. Então foi aprovado isso daí, essas mudanças. Mas é pouco, né, digamos assim, né, Igor? E demora muito, né, Igor? Eu estou falando que nós estamos no 5º mês, né, desse processo, e isso não ocorreu ainda. Então, eu teria que ser um pouco mais célere com relação a isso. E, enfim, alguns municípios mantiveram os seus investimentos. Maringá, por exemplo, manteve o investimento todo no esporte, só para você ter uma ideia. O prefeito bancou essa empreitada, mesmo Legal. ele continua pagando o salário dos meninos, né? Dos que são contratados, que têm as bolsas. Fez o repasse para a gente seguir com o planejamento, para a gente seguir quando o esporte voltar, os garotos vão continuar tendo as passagens aéreas, a estrutura para poder treinar. Mas eu sei que isso não é uma realidade, né? Da maioria. Muita realidade, isso aqui é uma exceção. A maior parte das prefeituras do estado cortaram recurso ou até realmente cessaram todo o processo de pagamento dos atletas. E aí, alguns outros estados, eu vejo também que o pessoal está falando que tem uma dificuldade. Eu espero que o esporte sobreviva. E a gente luta por isso, né? Com certeza. Você falou até de uma previsão de volta aí para setembro, mas a gente está falando de uma previsão de volta para os treinos, né, Robson? Vocês voltarem para a quadra treinar, ou já tem alguma previsão de calendário? Não, assim, a ideia é que volte competições em setembro, né? A ideia, se tudo caminhar bem, se nós tivermos uma diminuição do número de contágios, se os protocolos forem aceitos, a gente ouvimos falar que tem uma volta em setembro, mas não é nada garantido, não tem nada publicado ainda. É uma ideia, é uma pretensão. Aqui no nosso município, a gente teve uma reunião ontem
com algumas lideranças do esporte, e vai encontrar agora com o secretário de esportes, né, que é o Valmir Facino aqui, e vamos levar uma proposta para o secretário de saúde do nosso município. A gente vai ter um protocolo de volta para a atividade, e vamos ver se a gente consegue aprovar para voltar a fazer as movimentações básicas, né, para a gente poder começar o treinamento, para que se em setembro realmente nós tivermos a volta da modalidade, nós podemos jogar, porque são praticamente 5 meses sem poder fazer atividade física, né? Então os atletas estão num estado bem ruim, digamos assim, fisicamente e tecnicamente, né? Mas a ideia é que a gente volte com segurança. Ô, Robson, e a ideia, como você disse, é fazer com que o esporte sobreviva. Hoje o pensamento é esse, que esses atletas voltem, vocês voltem a ter uma renda, voltem a ter uma grana e sobrevivam do esporte. Mas o que preocupa também, claro, a gente tem que pensar nisso. Ano que vem, né? Vamos pegar ano que vem uma próxima competição importante internacional. Vocês vão enfrentar adversários, vocês da base, os times profissionais, por exemplo, da Europa, que já estão treinando praticamente normal. É claro, eles passaram a pandemia antes que a gente, a situação começou a piorar lá antes e agora eles estão retomando antes que a gente. Só que vai dar uma diferença muito grande, né, Robson? A preparação é muito importante. Vai, com certeza. A preparação é muito importante. O ritmo de jogo é importante também, né? Eles já estão competindo lá, né? Nós não estamos competindo. Já tem várias competições na Europa, nos Estados Unidos, eles já estão competindo. Então a gente vai sentir isso. Mas eu acredito, assim, que a gente pode recuperar. Se nós conseguirmos voltar em setembro, por aí, em outubro, a gente pode recuperar. Não é algo que é impossível, não. Muito pelo contrário, é bem possível. Até porque a nosso campeonatos, quando voltar, provavelmente a gente deve ter mais de um ao mês. A gente deve compensar algumas coisas que nós perdemos durante a pandemia. Então a gente vai, de certa forma, entrando no ritmo ou numa melhor preparação física durante as competições. Então isso pode nos elevar para um nível depois, até em janeiro, fevereiro, a gente vai estar num nível bem legal, que deve começar as competições internacionais, devem ser adiantadas por causa da Olimpíada, né, porque a gente não teve. Então acredito que até as competições internacionais devem começar antes. Eu não tenho uma certeza, mas a gente com certeza, se conseguirmos voltar em setembro e outubro, em janeiro, em fevereiro do ano que vem, nós estaremos bem melhor. Legal. Robson, já estou na contagem regressiva, a gente tem 1 minuto e meio para a live cair. Primeiro, só registrar a presença de algumas pessoas. Ó, o Leandro mandou várias vezes, o grande Robson, amigo da UEM. O Cláudio colocou aqui como Cacau, também mandou um abraço para você algumas vezes. Alan Figueiredo, o Fernando aproveitou e falou que vai voltar. Tá em forma, Fernando, né? Um atleta exemplar. Robson, meu querido, muito obrigado. Uma aula a sua live, um bate-papo muito bacana. O Rogerinho apareceu aí, parceiro de rachão, Robson. O Guto Fernandes também estava com a gente. Aliás, o Guto tinha avisado, ó, faz mais 1 hora de live porque vai ter bastante assunto. Então eu quero te agradecer, parabenizar aí pelo trabalho. E o que a gente pode agora é tentar ajudar na medida do possível e desejar sorte também na continuidade, que seja uma retomada consciente e que tudo volte a dar certo para vocês aí, viu? Com certeza. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado por abrir as portas para o voleibol de praia. Fico muito feliz. Obrigado dos meninos que estão aqui. Estou vendo o Rogerinho, que só conseguia ganhar uma partida comigo. O Duda. O Fernando, que está em forma de bola. Vai voltar se for a bola, porque está gordinho. Feliz. E tomara que a gente consiga retornar com saúde, né? E que o vôlei e o esporte sobrevivam a esse momento, que eu tenho certeza que é difícil, mas a gente vai vencer. É isso aí. Vai cair a live aqui, 5 segundos. Valeu, Robson. Valeu, galera. Até mais. Um abraço. Pessoal.